Olá a todos que estão assistindo. Somos alunos da Escola Estadual Técnica São João Batista e estamos participando da 24ª Spotec. Nosso grupo é composto pelas alunas Amanda Carolina Vargas da Rosa, Catiele Alexandra do Nascimento, Marja Celine Rocha da Silva, Natália Carolina Silva. A nossa orientadora é a professora Michele Christian Betts. Nosso projeto é absorvente menstrual externo biodegradável, da área de Química e Bioquímica. Introdução. Desde o fim do século XVIII até a década de 60, pequenos pedaços de tecidos dobrados, conhecidos como as famosas toalhinhas, eram utilizados pelas mulheres para absorver o fluxo menstrual e, após o uso, eram lavadas e reutilizadas. O MODS foi o primeiro absorvente descartável que chegou ao Brasil, em 1930, mas foi só na década de 50 que ele começou a se popularizar. Hoje, os absorventes descartáveis são adaptados às necessidades das mulheres, com fluxo de sangramento, que pode variar entre baixo, médio e intenso, além da sua cobertura, que pode ser de seca a suave, podendo ou não possuir abas que auxiliam na fixação do absorvente na calcinha. A mulher moderna vem continuamente sofrendo modificações no seu estilo de vida. Tais ações podem ser consideradas como uma evolução para a sociedade feminina. Sendo assim, o mercado de absorventes descartáveis vem crescendo cada vez mais, criando produtos que nem sempre são utilizados para o ciclo menstrual, mas com a intenção de melhorar a higiene íntima. Mas muitos médicos não recomendam isso. Os objetivos das empresas é produzir o absorvente ideal para cada situação do dia a dia da mulher. Os absorventes higiênicos são utilizados depois dispostos em lixões e aterros sanitários, criando uma quantidade significativa de resíduos compostos por materiais sintéticos, que demoram em média 100 anos para se decompor. Sendo assim, surge uma enorme preocupação ambiental. Em 2017, a população brasileira era de aproximadamente 208 milhões de habitantes, do quais 30,1% eram mulheres entre 15 e 55 anos, segundo o IBGE. Se todas essas mulheres brasileiras utilizassem absorventes, seriam cerca de 15 bilhões de absorventes por ano descartados em lixões. A necessidade de buscar uma alternativa para tal produto é cada vez maior. Problema. Será que o biofilme de amido pode ser usado como barreira anti-vazamento, substituindo os poliolefinas em absorventes menstruais externos? Justificativa. O absorvente externo ele acaba se tornando um produto muito tradicional, pois a mulher, no período fértil, ela precisa dele todo mês e até existem alternativas para ele, mas para a sua substituição. Porém, muitas mulheres acabam não se sentindo confortáveis. A maioria do material do absorvente é composto por polímeros sintéticos, como polietileno, betrolato, polipropileno, entre outros polímeros. Por conta dos fatos apresentados, torna-se evidente o longo tempo de degradação do produto, além de ser um produto de recursos não renováveis. Já existe um absorvente descartável, biodegradável, que é vendido no mercado, mas o seu preço é caro por ser um produto hipoalergênico, livre de aditivos químicos, de corantes artificiais. Esse projeto tende a fazer um produto de recursos renováveis, algodão convencional, filme externo biodegradável de amido, celulose, ou seja, o seu custo será menor do que o absorvente descartável biodegradável já existente, para que assim ele seja um produto em conta, onde seu descarte terá menor tempo de degradação, ajudando assim o meio ambiente. A gente tem como objetivo geral propor, com base na leitura e interpretação de conteúdo científico, um polímero sustentável e biodegradável de amido com características equivalentes ao das polietileninas, para uso em absorventes menstruais externos. Objetivo específico: investigar com o uso da leitura e interpretação de conteúdo científico impactos ambientais gerados no pré e no pós-consumo de absorventes menstruais externos, estrutura e composição dos absorventes menstruais externos, absorventes biodegradáveis já existentes no mercado, alternativas já testadas para substituição de poliolefinas em absorventes externos, produção e característica dos biofilmes, com ênfase nas tecnologias com fécula. Polímeros como problema ambiental.
Materiais poliméricos têm estabilidade química e microbiológica devido à longa cadeia de hidrocarbonetos, formados por ligações covalentes que são fortes e difíceis de sofrer degradação por micro-organismos. Muitas vezes a macromolécula pode ser quebrada em moléculas menores devido à presença de grupos funcionais. Outro fator que dificulta a degradação é que a maioria dos polímeros não apresentam solubilidade em água, pois a cadeia é apolar. Os polímeros são altamente resistentes, mas acabam se tornando um grande problema quando se observa a quantidade de lixo de plástico que se forma em aterros, rios e mares. Polímeros ambientalmente sustentáveis. Eles são de fontes não renováveis, como derivados de petróleo, que, quando sofrem degradação por agentes químicos ou até mesmo biológicos, liberam no meio ambiente quantidades extras de dióxido de carbono. E essa liberação causa efeitos que, por muitas vezes, podem até ser desastrosos. O grande diferencial dos polímeros obtidos ou produzidos através de fontes renováveis é que eles não produzem excessos de gás carbônico para a atmosfera, porque como eles se originam de seres que realizam a fotossíntese, o carbono presente nesses materiais foi proveniente da própria atmosfera e, quando for degradado, voltará a ser absorvido pelas plantas. Logo, o balanço do ciclo de carbono é ambientalmente favorável, como podemos analisar na imagem ao lado. Aos polímeros obtidos ou sintetizados por meio de matérias-primas oriundas de fontes naturais, dá-se o nome de biopolímeros. Esses materiais não produzem gás carbônico extra à atmosfera, como explicado anteriormente. Podem ser derivados de cana-de-açúcar, de batata, do milho, entre outras fontes naturais. Geralmente, eles são chamados de polímeros naturais. O amido é um polímero natural que se encontra de forma abundante em muitos alimentos. Ele é responsável por muitas propriedades de produtos processados por conta da sua vasta disponibilidade, seu baixo custo de extração e sua facilidade de renovação através de novos plantios. O amido é um polissacarídeo composto por longas cadeias de moléculas de glicose que são de dois tipos: a amilose, uma molécula linear, e a amilopectina, que é ramificada. Na figura 2, está mostrando as estruturas moleculares da amilose na letra A e da amilopectina na letra B. Essas moléculas agregam-se em pequenas partículas chamadas de grânulos. O amido é um componente natural em grãos de plantas como trigo, o milho e raízes de plantas como a batata e a tapioca. Películas plásticas feitas de amido extraídas de plantas diferentes podem ter propriedades diferentes dependendo do tamanho granular e da relação amilose e amilopectina. O processo de plastificação e desconstrução ocorre através do método de fusão, que consiste na solubilização do amido num solvente e aplicação sobre um suporte para evaporação de solvente, e consequente formação de matriz contínua que dá origem aos filmes. O amido é uma matéria-prima abundante e disponível em todo o mundo. Apresenta muitas possibilidades de modificação química, física ou genética. Origina filmes e revestimentos resistentes. Celulose. É o biopolímero biodegradável mais abundante que existe disponível na biosfera e é competitivo em relação a outros biopolímeros e também a polímeros convencionais não biodegradáveis, podendo ser extraído de qualquer fonte vegetal, pois é constituinte da parede celular dos mesmos. Este polímero é um polissacarídeo linear formado por moléculas de glicose que se ligam entre si através dos carbonos 1 e 4, reagindo a um polímero linear. A celulose apresenta características de materiais fibrosos e é insolúvel em água e solventes orgânicos comuns. Esse material atrai bastante atenção devido às suas excelentes propriedades físicas, químicas e biológicas, tais como biocompatibilidade, biodegradabilidade, estabilidade térmica e química, dentre outros. A celulose pode ainda ser utilizada como aditivos em outros materiais poliméricos para conferir maior resistência e elasticidade. Absorvente biodegradável já existente. O absorvente biodegradável já existente é feito com algodão 100% orgânico certificado, celulose vegetal renovável e sustentável. Não contém materiais sintéticos, aditivos químicos, ligantes ou surfactantes, fragrâncias ou corantes.
Seu núcleo é feito de celulose certificada e a tampa é feita de algodão orgânico, embalados em bolsas 100% biodegradáveis. É composto por filme externo biodegradável de amido de milho, algodão orgânico, fibra de celulose, glicerina, extrato de rosas, camomila, clorato de poliglicerol, ácido levulínico, sorbato de potássio, fitato de sódio, cola adesiva e papel siliconado. Custa aproximadamente R$ 50 uma caixa com 14 unidades. Absorvente externo descartável. Ele em si não se recicla, então no fim da vida dele, ele vai direto para o lixo. O problema disso é que ele não é biodegradável. O tempo estimado para que ele se decomponha está incluído numa faixa de 100 anos para mais. O absorvente externo, apesar de parecer simples, ele é composto por várias camadas. Essa composição tem como objetivo conseguir absorver o fluxo menstrual e ao mesmo tempo ser confortável. Então, como a gente pode observar na figura ao lado, as seguintes camadas. Então, a gente busca, nessa etapa do projeto, trabalhar a folha inferior, que ela tem como função a barreira impermeável e seu material é de polietileno. Metodologia. A metodologia baseou-se na maior parte em pesquisas realizadas através do Google Acadêmico, ferramenta eletrônica online que agrega materiais científicos e possibilita a localização de artigos, teses, dissertações, resumos e outras publicações como fonte de informações técnicas e teóricas. Para a melhor pesquisa, usou-se um grupo de palavras-chave e algumas frases, entre elas, alternativas para absorvente, biofilme de amido, absorventes descartáveis, entre outros que apontam diretamente para publicações sobre temas da pesquisa. Ainda foram realizadas buscas por meio do site Cielo, uma biblioteca científica eletrônica online. A interface Cielo permite o acesso ao local da publicação da coleção de periódicos por meio de uma lista alfabética de títulos ou lista de opções, e ainda por meio de um módulo de busca de títulos de periódicos por assunto, nome da organização editorial e nome. Não foi estabelecido um ano de publicação dos artigos observados. Resultados e discussão. Os biofilmes são produzidos com materiais biológicos, podendo agir como barreira e protegendo os produtos embalados de danos físicos. Não chegamos à conclusão de um tempo específico de degradação do biofilme, mas devemos levar em consideração que o biofilme é usado para substituir o plástico. O absorvente, que é utilizado em uma região úmida, exposta à temperatura corporal, poderia iniciar o processo de degradação. Porém, o absorvente é recomendado e usado aproximadamente por 4 horas. Conclusão. Após pesquisa bibliográfica que auxiliou no entendimento teórico e conceitual sobre absorvente externo e descartável e biofilme como alternativa na composição do mesmo, conclui-se então que a presente pesquisa mostrou-se ênfase de tal problema ambiental. Durante a pesquisa, pouco se encontrou artigos relacionados ao assunto, pois a maioria busca alternativa para o absorvente, onde muitas vezes não se torna confortável para parte do público feminino, se tornando evidente o destaque da ideia em mudar a composição para fontes renováveis, gerando um tempo de degradação menor se comparado ao absorvente comercial feito de matéria sintética. Há ainda que considerar que o aumento da demanda por materiais biodegradáveis gera a oportunidade para criar novos mercados a serem supridos por matérias-primas formadoras de biofilmes. Como primeira etapa do projeto, buscou-se focar na camada externa do absorvente, mas possivelmente as próximas etapas terão o objetivo de desenvolver as camadas seguintes para que assim obtenham um produto final. Dentre as nossas principais referências, obrigada pela atenção de todos.